Bem, como já foi lido aqui nos expedientes recebidos, nós recebemos um expediente da Prefeitura Municipal de Barcarena que solicita espaço hoje aqui na Câmara Municipal de Barcarena para esclarecer 3 assuntos, ou o que for necessário aqui de acordo com os vereadores. E eu queria consultar os nobres vereadores, devido ao assunto ser de muita importância para que haja esclarecimento à população de certos assuntos. Eu gostaria de, a partir deste momento, ao encerrar o pequeno expediente, ao abrir o grande expediente, eu gostaria de transformar a sessão em sessão especial para tratarmos desse assunto, para que possamos dessecar todo esse assunto no dia de hoje. Eu pergunto ao vereador vice-presidente se podemos mudar a sessão para especial. Vereador, presidente da Comissão de Justiça, Lauro Júnior. Ok. Vereador Tiago Rodrigues, vereador Luiz Tavares, vereadora Lúcia, vereadora Rudilene, vereador Anderson e vereador Júnior Gala. Então, todos de acordo. A partir desse instante, a sessão se torna especial para que tratemos apenas do assunto que vai ser colocado aqui pelos secretários do governo, do Executivo. E eu gostaria de chamar primeiramente o secretário Alberto Góes, do Planejamento, que irá fazer sua manifestação. Eu gostaria de acertar previamente com os vereadores que depois do relato do secretário, que as perguntas que tiverem que ser feitas, que façam logo ao secretário que usou a palavra, e quando passar para outro, e assim sucessivamente, ok? Secretário, você tem a palavra. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer, senhor presidente, pelo espaço, por esse momento, agradecendo a Deus de antemão por todos nós, e também agradecer às vereadoras Lúcia e Rudilene e aos demais vereadores por esse momento. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham, por determinação do senhor prefeito, do vice-prefeito, estamos nesta casa, assim como explicita o ofício encaminhado pela nossa colega secretária de Administração e Tesouro, Leila Marques, para prestar alguns esclarecimentos. 3 pontos entendemos de relevância serem explicitados para melhor compreensão tanto dos membros dessa casa quanto da população do município de Barcarena. Um ponto que diz respeito a emendas parlamentares, como se processam as emendas parlamentares, especialmente aquelas interpostas junto ao Orçamento Geral da União, mais conhecido como OGU, e como essas emendas, elas acabam se encaminhando e se transformando no encaminhamento de recursos para os municípios, para os estados e para os municípios. O segundo ponto diz respeito a um relatório que uma comissão especial foi instalada dentro do governo para apurar uma situação que já é do conhecimento desta casa, inclusive com encaminhamento de um relatório preliminar, como também do Conselho Municipal de Assistência Social, de fatos ocorridos na Secretaria de Assistência Social, fatos esses que, no primeiro momento, quando se deu o primeiro levantamento, foram encaminhadas as informações por determinação do prefeito, do vice-prefeito, da secretária de assistência, a titular, doutora Cristina, e da adjunta, Maria Lúcia, para conhecimento e solicitando também apuração pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal e pelas polícias civil
e Polícia Federal. O terceiro assunto diz respeito à prestação de contas relacionada ao primeiro semestre na Secretaria de Saúde do ano de 2013, relatório esse que também já foi encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde e que na sua última reunião que tratou desse tipo de assunto fez por bem entender da aprovação das referidas contas, e a nossa colega Leila poderá explicitar, como também o nosso colega secretário Quintino aqui estão. Eu vou me ater rapidamente ao primeiro assunto, da questão das emendas parlamentares, até porque a questão das emendas, elas tramitam na relação com o governo municipal, no âmbito da Secretaria de Planejamento, até um determinado momento, que a gente chama esse momento, que é a fase externa ao município, né, à prefeitura. Até esse momento, esse assunto ele é tratado no âmbito do planejamento. A partir do momento que encerra o que a gente chama da fase externa e passa-se a fase interna, isso passa para administração e tesouro e para as secretarias finalísticas, né? Então, se tem uma emenda, por exemplo, que diz respeito, como é o caso que o senhor acabou de ler, de um ofício encaminhado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Governo do Estado, que informa de um convênio assinado com o município para aquisição de ambulâncias para a Secretaria Municipal de Saúde, isso é fruto de uma emenda parlamentar do deputado Sidney Rosa, que da mesma forma como se processa numa emenda parlamentar no âmbito da União, se processa também no âmbito do Estado, do orçamento do Estado. O deputado Sidney Rosa fez uma emenda parlamentar indicando um volume de recursos para o município de Barcarena. Essa emenda, ela exige algumas etapas até chegar na etapa de convênio. A primeira etapa é a garantia do empenho dessa emenda no orçamento do governo do Estado. Se fosse no orçamento da União, era a garantia do empenho da emenda no orçamento da União. A segunda etapa é a aprovação do projeto correspondente a essa emenda, que diz como esses recursos serão aplicados. Nesse caso, da emenda do deputado Sidney Rosa, foi feito um projeto identificando que esses recursos seriam aplicados dentro da Secretaria de Saúde, né, como beneficiária da emenda, e se aplicariam esses recursos para aquisição de veículos, ambulâncias, 2 e um veículo de passeio, para dar suporte às atividades da Secretaria. Aprovado o projeto, chega a fase da assinatura do convênio. Aí estabelece-se o convênio, esse convênio é assinado nesse caso, entre a secretária de Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado e o prefeito. Assinou o convênio, no convênio é designada e é aberta uma conta corrente específica para aquele convênio, no banco indicado pelo órgão que está cedendo os recursos. No caso, aí a CEPOF, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado. Aberta a conta, o município fica na expectativa do recebimento do recurso. Mas a partir do momento que assinou o convênio foi publicado, o município está autorizado a proceder à licitação para a aquisição dos veículos. E aí inicia-se a fase interna no âmbito da administração municipal. Essa fase interna é conduzida pela Secretaria de Administração, junto com a secretaria que vai ser a beneficiária direta dos recursos obtidos através da emenda parlamentar. Da mesma forma, isso se faz com emendas parlamentares oriundas do Orçamento Geral da União, que são emendas interpostas por deputados federais e por senadores. Né? Esse é o mesmo procedimento. Nós temos feito um trabalho, senhores e senhoras, primeiro de tentar resgatar, e já temos conseguido resgatar,
inclusive emendas no orçamento da União que tinham sido colocadas em 2011 para 2012, 2012 para 2013, e que alguns parlamentares federais entendiam até que essas emendas estavam, algumas delas, perdidas, porque àquela altura o município estava no calque, estava inadimplente, e o município também não encaminhou os projetos correspondentes àquelas emendas. Nós fizemos um esforço de limpar o nome da prefeitura, de fazer a prefeitura sair do calque, e isso, além disso, a elaboração de projetos, e esse é um trabalho que a Secretaria do Planejamento coordena, mas não faz sozinha, é o governo inteiro que faz o trabalho de elaboração de projetos. E junto com os demais colegas, as demais secretarias e colegas técnicos do governo, conseguimos elaborar já vários projetos, inclusive conseguindo resgatar emendas de 2011 para 2012, de 2012 para 2013, algumas dessas emendas já se transformando em convênios e em obras, né? E temos aí já alguns casos de obras, que hoje são mais de 60 obras em execução dentro do município, em vários pontos do município, desde a Ilha da Trambioca até a vários bairros na zona urbana, e que dessa forma se processa. O município, a partir do momento que assina o convênio, ele, como repito, ele está autorizado, se o convênio é publicado, o convênio tem eficácia. Tendo eficácia, o município está autorizado a proceder à licitação e à contratação do serviço ou dos equipamentos previstos nos projetos. E a partir daí se dá um ciclo que é rotineiro. Se é uma obra, feita a medição da obra, efetua-se o pagamento. Mas antes tem que haver o encaminhamento do recurso financeiro oriundo do órgão com o qual foi estabelecido o convênio. Então é essa sistemática que se adota, e relacionada especificamente a esse convênio que está em execução, que atende a Ilha da Trambioca e outras ilhas que dizem respeito a projetos de assentamento agroextrativista, a minha colega Leila fez protocolar junto a esta casa um ofício do INCRA, onde o INCRA informa o resultado do andamento desses convênios com o INCRA, que dizem respeito a emenda parlamentar oriunda do orçamento da União. Eu me coloco à disposição para esclarecimentos, presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, e também convido a minha colega secretária Leila para tratar dos outros assuntos. Nós não iríamos primeiro... Leila, se você não se importa, vamos primeiro dissecar aqui o assunto do secretário Alberto, e depois nós passaremos a sua explanação. Então a palavra está facultada aos vereadores que queiram fazer alguma pergunta ao secretário. Vereador Pastor Alves. Bom dia a todos, bom dia, Alberto. Secretário, sobre essas emendas parlamentares, teria como o senhor nos informar quantas emendas parlamentares foram encaminhadas aqui para o município, quais são os deputados e os valores dessas emendas? E sobre essa emenda do deputado Vladimir Costa, não é isso? Para a Ilha da Trambioca, parece que é no valor de 7 milhões. Eu gostaria de saber como que está o andamento dessa emenda, se já tem o dinheiro, já está na conta do município ou não, porque teve um programa em que ele falou que o dinheiro já estaria no município, já estava na conta. Eu só queria que o senhor me passasse essa informação. Pois não, senhor vereador. Bom, primeiro a questão de emendas que o município já conseguiu estabelecer. Já para este ano de 2014, nós fomos contemplados com emendas, além da emenda do deputado Vladimir, que essa emenda, do deputado Vladimir, ela é relativa ao orçamento de 2013, foi interposta no orçamento da União de 2013, nós fizemos todos esses procedimentos, elaboração de projeto, numa relação direta com o gabinete do
deputado. Os projetos foram aprovados, porque a emenda ela foi colocada no orçamento do INCRA, né? Os projetos foram aprovados pelo INCRA. Depois de aprovados os projetos, houve o empenho do recurso junto ao orçamento do INCRA. Então, nós que vivemos na vida pública, a gente sabe que a partir do momento que há o empenho da despesa, é a garantia de que haverá o pagamento da despesa, né? O empenho funciona como um cheque, um compromisso do poder público de que pode realizar a despesa, que há orçamento e terá o financeiro correspondente para honrar aquela despesa. Aí foi feito o empenho. A partir do empenho nós assinamos os convênios. Esses convênios, a partir desse momento, foram entregues na Secretaria de Administração e Tesouro, que procedeu às licitações e contratou, são 3 convênios. Um se aplica à recuperação de estradas vicinais na Ilha da Trambioca, pouco mais de 49 quilômetros. Esses serviços estão em atividade, as obras estão em andamento, construção de pontes, recuperação de estradas vicinais. É possível visitar a Ilha da Trambioca e verificar o andamento dessas obras. O segundo convênio de respeito à construção de estivas de madeira, também em andamento. E o terceiro convênio de respeito à implantação de 104 microsistemas, pequenos sistemas, cada um desses sistemas para captação, tratamento e entrega de água potável à comunidade. Esse serviço foi contratado, a empresa está, segundo a informação que a empresa nos deu, ela já adquiriu os filtros, já adquiriu os equipamentos, deve começar a implantação desses 104 microsistemas nos próximos dias em 104 pequenas comunidades ou localidades, algumas com 3 famílias, outras com 4 famílias, outras com 10 famílias, dentro das ilhas do município de Barcarena. Esse convênio está operativo, os contratos em operação, e a informação que o INCRA nos deu, eu posso pedir ao presidente, está em processo de cópia, o ofício do próprio INCRA, e que o INCRA ainda não recebeu os recursos oriundos do Ministério do Planejamento e Orçamento da União, e ele só poderá repassar para o município de Barcarena, o INCRA, a partir do momento que ele receber esses recursos. Então essa emenda, esse valor ainda não está... Não está nas contas dos convênios. E a empresa que está executando, que ganhou a licitação, no caso, ela está fazendo isso com capital próprio? Com recurso próprio, até porque o contrato que foi assinado com ela é um contrato em que as condições de pagamento, elas se referem ao processo de pagamento por medição. Então, esse contrato, ele não permite antecipação de valor. A empresa tem que fazer o investimento preliminar por conta dela. A mobilização, o investimento preliminar até a primeira medição. Ela fez esse investimento, iniciou os serviços, ela sinaliza, tem um cronograma físico-financeiro estabelecido no contrato. Quando ela entender que ela já cumpriu a primeira etapa do cronograma físico, ela solicita a medição. A equipe vai, faz a medição, atesta, e aí sim se dará o pagamento pelo serviço executado na primeira etapa. Esse é um tipo de contrato. Há outro tipo de contrato, há outros tipos de contrato no serviço público que permite antecipação de recurso a título de mobilização. Não é este caso desse convênio. O convênio é muito claro, ele não permite contrato que preveja antecipação de recurso para mobilização. Outras emendas, senhor vereador, nós já temos garantidas emendas hoje de quase mais 5 milhões de reais, emendas essas oriundas de vários deputados federais e também do governo do estado. Nós temos emenda do deputado Lúcio Vale, nós conseguimos resgatar uma emenda do deputado Lúcio do ano passado de 300 mil reais, tem mais outra emenda de mais 400 e poucos mil para o orçamento de 2014, que nós já estamos com um projeto elaborado, inclusive esses projetos foram elaborados junto com a equipe da saúde, já foram pendurados no sistema do Ministério da Saúde.
Nós temos emenda da deputada Elcione Barbalho, do deputado Miriquinho, do deputado Beto Faro, do deputado Zequinha Marinho, do deputado Nilson Pinto. É porque nós conseguimos tantas emendas que de cabeça realmente assim, mas não, eu posso garantir para o senhor o seguinte: hoje, como o município de Barcarena está adimplente, está limpo, com nome limpo, isso incentiva os deputados a colocarem emenda, porque eles estão vendo o seguinte: o município está com o nome limpo e o município está dando resposta, está elaborando os projetos para poder entrar com os projetos nos ministérios e captar esse recurso. Então, quando o município se habilita, é fato que o deputado, como ele faz um esforço tremendo para garantir as verbas das suas emendas, ele não quer perder esse dinheiro, de jeito nenhum. Agora há pouco, a semana passada, nós fomos chamados pelo governo do Estado para ir tratar de um outro convênio do Fundo de Desenvolvimento do Estado, R$416 mil. Parece pouco, mas não é pouco quando a gente pensa que esse recurso será aplicado para comprar equipamentos para o sistema de saúde do município, como mamógrafo, comprar equipamento de raio-x, comprar equipamentos de ultrassom diagnóstico para estabelecer esse tipo de serviço, inclusive com equipamento móvel, né? Mas para acessar esse recurso, nós estamos agora trabalhando no projeto, junto com a equipe do planejamento e da saúde, entrar com esse projeto no governo do Estado, ter o projeto aprovado, assinar o convênio, receber o dinheiro, fazer a licitação para poder adquirir o equipamento. Ele tem que fazer esse procedimento, isso é inevitável. Tem todo esse trâmite, né, para ser Sim, feito. Senhor. Então, seria possível, depois o senhor nos dar uma planilha com o nome do deputado, valores, como que estão essas emendas? Sem dúvida. Nós não trouxemos porque está acontecendo o seguinte, senhor vereador. O governo federal, como este ano é um ano eleitoral, os prazos para estabelecimento dessa relação com o governo federal, eles são achatados, são reduzidos. O governo federal determinou que até o dia 28 de fevereiro, todos os municípios e todos os estados deveriam colocar os projetos correspondentes às emendas dos parlamentares. Muitos municípios não colocaram seus projetos e, como o orçamento de 2014, ele é, na União, naquilo que se refere às emendas parlamentares, ele é impositivo, ou seja, o governo federal não vai poder reter até o final do exercício as emendas dos parlamentares. O governo federal vai ter que atender às emendas dos parlamentares, porque o orçamento da União, ele se transformou nessa parte que diz respeito às emendas parlamentares no orçamento impositivo. O que aconteceu? Muitos municípios, e isso é fácil da gente verificar, se a gente entrar agora no sistema do CALC, que é o Sistema de Cadastro Único do governo federal, o estado do Pará, com os seus 144 municípios, se tiver 15 municípios limpos, talvez seja muito. Isso faz com que os deputados que colocaram suas emendas para vários municípios tenham agora o direito de redirecionar essas emendas para outros municípios que estão adimplentes. Lógico, nós estamos acompanhando isso. Se nós estamos vendo essa realidade, o que que nós estamos fazendo? Nós já garantimos com projetos, até o dia 28 de fevereiro, todas as emendas que foram direcionadas no primeiro momento para o município de Barcarena. Mas também estamos com o nosso portfólio de projetos prontos, agora numa conversa com outros parlamentares. Senhor parlamentar, o senhor colocou emenda para o município tal. Esse município está no CALC e também não encaminhou o projeto. O senhor não quer redirecionar essa emenda para o município de Barcarena? Acho que a gente tem que fazer isso, pedir ao parlamentar, como disse a presidenta Dilma, a gente tem que pedir, tem que ser pidão. E o parlamentar não quer perder o recurso da emenda, porque ele fez um esforço, né? É natural e até louvável, ele fez um esforço, garantiu a emenda para jogar para o seu estado, que é o estado do Pará.
jogou dentro do município, o município está inadimplente ou não apresentou o projeto, ele tem que ter a chance de redirecionar esse dinheiro para aplicar em outro município. Então, nós podemos já encaminhar aqueles que já foram previamente garantidos e, na sequência, assim que nós formos adquirindo novas emendas em função desse cenário, nós encaminharemos para essa casa esse relatório. Tá certo? Mais algum vereador? Vereador Luiz Tavares. Ainda falando dos convênios ou das famosas verbas voluntárias, né? Vamos atentar à questão da Trambioca, que a gente sabe que é um valor expressivo, 7 milhões. E esse dinheiro vai para recuperação de ramal e mais alguma coisa na Trambioca, além disso? O primeiro convênio, vereador, que é de 4 milhões e pouco, ele se dá para recuperação de quase 50 quilômetros de ramal, construção de pontes, de cabeças de ponte, toda a estrutura. A outra parte, que é mais de 2 milhões, aproximadamente 2 milhões e 300, que a Leila está com os números com precisão, se dá para a aquisição desses microsistemas de abastecimento de água. E aí, vereador, quando a gente fala que recurso é para um programa ou um projeto de assentamento agroextrativista, esse recurso pode ser aplicado no próprio assentamento ou no entorno do assentamento, em comunidade que está no entorno, desde que haja como a gente provar que essas comunidades interagem com os assentamentos agroextrativistas. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós estamos com um projeto, dentro de uma emenda do deputado Beto Faro, o nosso colega secretário de Agricultura está aqui, o Jango, ele pode especificar detalhe. Nós temos uma escola aqui em Barcarena que é direcionada para formação, para apoio aos filhos dos assentados ou dos agricultores, que é uma escola voltada para as técnicas da atividade agroextrativista. Essa escola ela não está dentro do território do projeto de assentamento, ela está fisicamente fora. Isso não quer dizer que nós não possamos aplicar os recursos do INCRA nessa escola que está fora do assentamento, porque a gente prova que ela atende aos filhos dos assentados e dos demais moradores do entorno do assentamento. Então, isso nos permite atender comunidades, inclusive no entorno do projeto de assentamento. Então, deixa eu me prender nos 4 milhões para a recuperação do ramal e de estivas ali, ponte, essas coisas. Esse dinheiro vem do governo federal. Quem fica responsável de fazer a licitação, acompanhamento e fiscalização da execução desse serviço é a Prefeitura Municipal de Barcarena. Tá. Sim, senhor. Aí, a Ilha Trambioca, a gente sempre teve uma preocupação quando se trata de recuperação, principalmente de ramal, porque a gente sabe que não tem um material adequado lá. A licitação se preocupou com isso, de que seja um material de boa qualidade para esses ramais, dentro de 3, 4 meses não precisar de recuperação? Sim, senhor. Isso é uma preocupação, porque foi feito um projeto técnico de engenharia e esse projeto foi submetido ao INCRA. O INCRA fez a sua verificação, foi no local, porque o INCRA tem um corpo de técnicos, de engenheiros, de especialistas nesse tipo de atividade. Tanto é que nós gostaríamos de ter feito a aplicação de recurso com um tipo de pavimentação. E o INCRA disse, não pode aplicar pavimentação asfáltica no projeto de assentamento agroextrativista. O tipo de pavimentação é especificado pelo próprio INCRA. Ele é que determina qual é o modelo, a tecnologia que tem que ser aplicada. O projeto foi elaborado seguindo estritamente as recomendações do Instituto. Tem uma equipe da Prefeitura que vai fiscalizando Sim, o senhor. desenvolvimento desse trabalho? Tem uma equipe e a Secretaria da Agricultura está montando uma comissão, inclusive com representantes da comunidade, para o acompanhamento desse serviço. É importante que os beneficiários diretos possam opinar, né, e alertar, porque não é uma obra simples, como o senhor está dizendo. Na Ilha da Trambioca não há a disponibilidade do material, da pissarra, da laterita,
né? Talvez na qualidade técnica, na especificação técnica adequada e necessária para fazer o tipo de serviço. E isso compete à Secretaria Finalística, que é de Agricultura e de Infraestrutura, nesse processo de acompanhamento. E há um detalhe, como esse processo se dá diretamente com o acompanhamento do INCRA, nenhuma medição será paga sem que o próprio INCRA também faça o seu relatório quanto ao andamento do trabalho. Tá, eu estou te dizendo isso porque é o seguinte, é comum, depois da obra pronta, começar a chegar as queixas. Olha, não prestou, foi serviço de má qualidade, o material que colocaram, mas só depois que já está feito, já está entregue, já está pago. Então, nesse lar, cada morador da ilha que tem conhecimento, se ele detectar de que a coisa não está saindo dentro do planejado, ele pode se queixar, ele pode procurar quem, qual é o órgão da prefeitura a tempo. Vereador, ele pode procurar qualquer órgão da prefeitura, em especial os 2 órgãos que estão na linha de frente desse tipo de atividade, mas qualquer órgão tem a obrigação de receber esse tipo de informação e encaminhar diretamente para quem paga. Porque uma obra de engenharia, qualquer obra de engenharia, ela tem garantia pela legislação brasileira de 5 anos. Isso é a garantia. Se tem uma obra aqui que foi contratada há 2 anos e meio, 3 anos, o prazo de garantia dessa obra, pela legislação federal, pelo Conselho Regional de Engenharia, é de 5 anos. Enquanto não expirar esses 5 anos, o executor da obra tem corresponsabilidade. Se for detectado um problema que se mostra que é vício de construção ou de execução, ele tem a obrigação de retornar para fazer a recuperação da obra. E isso, nós todos temos que ter essa consciência, que é direito nosso. Afinal de contas, é recurso público que está sendo aplicado. E a gente tem que observar, alertar isso. Identificou, o município não se manifestou, Ministério Público. Isso é recurso federal. Ministério Público Federal, acionar o Ministério Público Federal e dizer, o Ministério Público Federal tem uma obra que foi feita com recurso federal. Convide a todos a tomarem seu lugar. Atenção, vamos retornar aos nossos lugares. Continuando, o vereador Luiz Tavares. Tá. Então, porque a grande questão aqui, Alberto, nossa, e nós que somos poder público, muitas das vezes nós somos vítima do achismo. Ah, eu acho que foi desviado, eu acho. Então, é um direito. Agora, o poder público tem essa obrigação de vir e esclarecer. Então, primeiro, tu estás dizendo para a gente que começou uma obra de um convênio na Trambioca, que ainda não entrou de fato o recurso em caixa. O que começou lá, começou a empresa por entender que uma vez feito o empenho, é a garantia de que ela vai receber. Quando e quantos dias, tu já explicasse aí na conferição e tal, na medição. Mas já existe pessoas dizendo que teve desvio. Aí como é que vai desviar um recurso que nem chegou ainda? Então isso que eu te digo, que às vezes a gente é vítima disso, do achismo. As pessoas simplesmente acham e jogam a gente de encontro, e às vezes até maldoso, porque uma mentira dessa passada faz a pessoa criar uma versão a gente, de acreditar que as autoridades desviaram o dinheiro. Então é importante vir aqui para isso. Para efeito de esclarecimento ainda, a gente anda na Trambioca e os companheiros nossos lá perguntam, e o meu ramal vai ser contemplado? Então eu te dar só uma sugestão. Ou não? Faz uma placa grande na entrada da Trambioca e bota lá todos os ramachos, né? Para efeito de esclarecimento. Quem for lá e ler, vai ler. Não, o meu tá. Não, tá aqui, tá. Boa ideia. Né? Fica ótimo para isso. A pessoa, ao salutar ali, já sabe qual vai ser o ramal contemplado. Com a extensão, tudo bonitinho. E ele saber que ele pode acompanhar, porque o que nós não queremos é 6 meses depois ele vir se queixar de que o trabalho não. O momento dele se queixar, dele fazer a denúncia é agora, né? A coisa não está sendo feita como é o correto fazer. Porque quando você
joga a cifra de 4 milhões, é um valor considerado. Sem dúvida. É para sair um serviço de boa qualidade. E ele entender que o beneficiário é ele. Se ele se calar, ele está cometendo um crime com ele mesmo. É uma maneira dele nos ajudar. Então, cada morador da Trambioca, se perceber que o serviço não está sendo feito com qualidade, que tem o órgão da prefeitura que ele pode chegar, ou até essa casa, e fazer a denúncia. Então, esclarecido, verba lá da Trambioca, o recurso está garantido, mas ainda não entrou nos cofres públicos. A empresa que começou lá está começando pela garantia que ela tem de que o recurso vai sair, mas que não corre risco nenhum, na tua opinião, desse serviço ser paralisado, por exemplo, por falta desse recurso. Absolutamente, absolutamente, vereador. A partir do momento que há o empenho, e as empresas que estão acostumadas a contratar com serviço público nessa modalidade, elas sabem que, de posse de um contrato, que a gente chama de recebível, ela vai ao banco e antecipa recurso para aplicar na execução das atividades previstas naquele contrato. O INCRA nos sinalizou que o INCRA ainda não recebeu esses recursos do governo federal. O INCRA nos indicou, inclusive mandou por ofício, conforme uma provocação feita pela minha colega, a secretária Leila. E o presidente está com cópia do ofício do INCRA. Se o senhor me permitir, eu vou ler o ofício do INCRA. O INCRA respondendo a um ofício que a minha colega encaminhou. Em atendimento à solicitação constante no ofício número 00468/2014, SEMAT, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração e Tesouro de Barcarena, no estado do Pará, esta superintendência vem informar que até o momento, esse ofício está datado do dia 7 de abril, que até o momento não recebemos nenhum recurso referente à primeira parcela dos convênios número 791.001/2014, 791.882/2014, 794.348/2014, proveniente de emenda parlamentar no valor de R$ 7 milhões do deputado federal Vladimir Costa, que foram disponibilizados ao INCRA para efeito de convênios com a referida prefeitura. Entretanto, em conversa com o superintendente do INCRA, ele deixou muito claro, falou isso para mim e para a secretária Leila. Secretários, nós temos a garantia do Ministério do Planejamento e do INCRA Nacional que nos próximos dias nós deveremos ter o repasse, como ele diz aqui, da primeira parcela. Pode ser que na primeira parcela venha o valor total. Isso depende muito da disponibilidade financeira lá do Ministério ao qual o INCRA está vinculado, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Independentemente disso, esse recurso entrando nas contas vinculadas a cada convênio, esse recurso fica lá na Caixa Econômica. A Câmara de Vereadores pode solicitar, qualquer cidadão pode solicitar à Caixa Econômica informação das contas vinculadas a esses convênios e acompanhar a movimentação dessas contas. Até porque, quando o fechamento do convênio, na prestação de conta do convênio, tem que ser feita a conciliação bancária, mostrando cada recurso que entrou, se o dinheiro que ficou depositado na conta foi aplicado para ter rendimento para uso no próprio convênio, e sempre é orientado pelo governo federal, pelo Tribunal de Contas da União, que se faça isso. Se é um volume considerável, o dinheiro não ficar parado, faz-se a aplicação pelo próprio banco oficial, e essas contas sempre são ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, portanto, bancos do próprio governo federal. A sua recomendação, vereador, será plenamente acatada como dos demais vereadores. Eu acabei de solicitar a minha assessoria na Secretaria do Planejamento que encaminhe, também vou encaminhar para esta casa, a lista de todos os ramais, metragem de cada ramal e o valor correspondente ao serviço em cada ramal. E esse valor varia, inclusive, por quilômetro, porque há ramal que tem ponte e há ramal que não tem ponte. Então, o valor é diferente.
como também a lista das 104 localidades que serão atendidas com a implantação dos microsistemas de tratamento e distribuição de água. Essa listagem será entregue aqui e nós vamos fazer circular essa informação na Ilha da Trambioca e no entorno. Só complementando, me permita, eu estava explicitando para o senhor, para o vereador Lauro e vereador Tiago, nós estamos com uma emenda do deputado Beto Faro, que também é um valor razoável. Nós já estamos com um projeto para a aquisição de mais 184 microsistemas de tratamento e distribuição de água, que a ideia é exatamente atender a todas as comunidades de todas as ilhas, com cada uma com um microsistema que atende até 10, 15 famílias. Isso, com certeza, terá um impacto positivo na questão da saúde, né? Tendo água de qualidade disponibilizada nessas comunidades, com certeza teremos redução de casos de doenças resultantes de veiculação hídrica. Senhor presidente. Vereador Tiago Rodrigues. Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar os demais colegas, secretário Alberto Góes, em seu nome, cumprimentar os secretários e autoridades aqui presentes. Ainda nessa discussão, secretário, eu gostaria de tocar num assunto que eu tenho certeza que é de interesse e de grande relevância para o município, que é o emprego ou o desemprego. Eu acho que é notório a todos nós, inclusive a nós vereadores que estamos na outra ponta, que o município passa por uma crise de oferta de trabalho e de emprego. E quando se vê os valores, os montantes, nos chama a atenção para a oferta de trabalho e para a oportunidade de trabalho. Evidentemente que já foi falado pelo secretário que parte desses recursos são vindos para custear compra de equipamentos, de materiais, suprimentos e insumos. Mas outra parte desses recursos é vindo para a realização de serviços. E hoje todos nós sabemos que é grande a evasão de trabalhadores do município de Barcarena para outros municípios do estado, como exemplo do Polo Minerário, Paraopebas, Complexo Belo Monte, e até para outros estados como Recife, Minas, Goiás e até o Rio Grande do Sul. Então, secretário, a minha pergunta é muito objetiva e queria que a sua resposta fosse também na mesma linha. Existe alguma política de valorização da mão de obra do município na realização desses serviços? Sim, senhor vereador. A orientação é que pelo menos 70% da mão de obra empregada nesses serviços seja mão de obra oriunda do município. É fato que as empresas, como é um procedimento licitatório que é publicado no Diário Oficial da União, isso abre a licitação para o país inteiro. E aí a gente não pode impedir que venha empresa de todo e qualquer lugar, desde que essas empresas atendam os requisitos com a documentação e com a proposta técnica e ganhe no preço, essa empresa vai ser contratada. Mas a orientação é exatamente que ela empregue até no mínimo 70% da mão de obra do município. As empresas têm os seus corpos dirigentes, têm os seus dirigentes, engenheiros, técnicos, especialistas, e que elas deslocam esses profissionais com elas onde elas implantam os seus canteiros de obra. Quanto a essa mão de obra, é logicamente que a gente não pode fazer esse tipo de, vamos chamar assim, de boa pressão ou de boa cobrança junto às empresas. Vereador Júnior, me passa a fineza. Aproveitando que temos aqui também uma parte do corpo jurídico da Prefeitura, não sei se o senhor poderia me responder, mas existe algum dispositivo legal, do ponto de vista contratual, ou até no edital de licitação, que garanta esses 70%? Eu te pergunto, Alberto, porque tu és muito mais experiente no poder público do que eu, e tu sabes que existe uma grande distância entre o que é orientado, o que é pedido e o que é atendido. Não é? E o gato escaldado, ele tem medo de água fria. Sem dúvida. Então, se nós pudéssemos garantir isso via documental, eu não sei se isso é constitucional, se existe algum dispositivo, então gostaria que, se fosse possível, que pudesse ser orientado dessa forma, para que o povo de Barcarena pudesse ter a certeza de que o benefício vai chegar, mas que esse dinheiro vai ficar aqui, que ele vai circular aqui, que o vendedor de farinha vai vender, que o vendedor de pão vai vender e que realmente esse comércio não quebre. Vereador, o senhor acabou de dizer que há trabalhador do município de Barcarena que está migrando para ir buscar oportunidade de emprego em outros estados e em outros municípios. Da mesma forma como lá, nos outros estados e municípios,
a Constituição Federal não permite que haja esse tipo de imposição, não permite a nós aqui também, infelizmente para nós. Nós sabemos disso, já passamos essa experiência na nossa região amazônica como um todo, que grandes obras, grandes projetos de investimentos públicos e privados, quando eles acontecem, inevitavelmente eles forçam um processo de migração. Isso aconteceu aqui em Barcarena, os senhores e as senhoras são testemunhas disso. Isso acontece em todo lugar do nosso país e até no mundo. A gente tem trabalhador brasileiro atuando no Japão, na Coreia, em outros lugares, como tem hoje trabalhadores estrangeiros atuando no Brasil. Quando se dá de um país para o outro a limitação, o governo federal pode impor essa limitação. Quando se dá de um estado, do município para o outro, não pode. Nós não podemos fazer isso, porque a Constituição não nos permite fazer isso. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer um trabalho de convencimento e de cobrança junto aos contratados, exigindo ou pedindo, tentando convencer para que tenha esse tipo de atitude, valorizando os trabalhadores locais. Ainda essa semana, nós estamos terminando um projeto para implantar uma fábrica da prefeitura de artefatos de cimento, Blocrete. Nós temos consciência de que o município de Barcarena precisa muito de um trabalho de asfaltamento, tapa-buraco, recuperação de ruas. Mas também temos consciência de que há determinadas vias nas zonas urbanas que não precisam ter a pavimentação do tipo asfaltamento. Pode ser uma pavimentação do tipo bloquete intertravado, aqueles bloquetes. Isso é um tipo de revestimento. O prefeito determinou que a gente finalizasse o projeto e a gente já tem até os recursos garantidos para a compra de uma fábrica para isso, que é exatamente para aplicar a mão de obra local, fazer parceria com as associações de moradores, disponibilizar essas fábricas móveis e fazer parceria com as associações de moradores de bairros, porque vias locais, que não são vias de grande fluxo, de grande tráfego, ou de tráfego pesado, é possível implantar esse tipo de pavimentação para usar a mão de obra local. Qual é o material? Quais são os insumos? Areia, cimento, água, seixo, uma pouca quantidade de seixo, e muita mão de obra, e muito braço, né? Isso também permite ao município atuar no sentido de oportunizar o trabalho para a comunidade, fazendo um trabalho em benefício da própria comunidade. Então há essa preocupação, com certeza, na busca de espaço para o trabalhador local. E, infelizmente, a Constituição não nos permite colocar isso como, como é que eu diria, como obrigação legal do contratado. Nós não podemos, infelizmente, fazer isso. Mas gostaríamos de poder fazer, viu, vereador? Sem dúvida. Vereador Lauro Júnior. Senhor presidente, vou considerar minhas saudações hoje daqui, porque não devo me dirigir à tribuna hoje, pois a sessão tornou-se especial. Eu gostaria de, na pessoa do meu amigo Ronaldo Alan, secretário de Emprego e Renda, saudar a todas as autoridades, secretários presentes. Na pessoa do meu presidente Paulo Alcântara, gostaria de saudar todos os vereadores, da minha vereadora Lúcia, saudar a vereadora Rudilene, e a todos aqui de todas as comunidades presentes ou representadas. Meu muito bom dia. Secretário, eu gostaria de, quando Vossa Excelência tocou, voltar no tempo um pouco. Eu não sei, inclusive, se é o ilustríssimo secretário que me responde, ou, em especial, as secretarias de Agricultura ou Obras. Quando Vossa Excelência tocou, o ilustríssimo secretário tocou que os ramais que têm pontes, que serão feitos, os ramais, as terraplanagens, as construções todas. Eu gostaria de saber se essas pontes, elas serão feitas em concreto, definitivo, ou madeira. Porque a gente sabe que a ilha acontece isso, e ainda mais quando tem
mão de obra de fora, que não conhece a fundura do igarapé ou do rio, e aí constrói, daqui a um ano, 2 meses, 3, não presta mais. Por quê? Porque colocaram uma madeira que não era própria, porque não fizeram definitivo. E nós temos experiência de governos passados, os quais foram feitas as pontes de concreto, que é possível fazer de concreto. Temos aqui, por exemplo, a ponte que liga o Poção lá, que mais ou menos ela mede 200 metros. Então, uma ponte dessa, para ser dado um paliativo de madeira, não irá resolver. Então, eu gostaria que os secretários, se possível, o ilustríssimo secretário respondesse também, se for da sua alçada, que desse uma justificativa, porque, com certeza, no momento que começarem essas construções de pontes lá, nós seremos também reivindicados aqui. Então, a gente tem que ter essa resposta também. Inclusive, na placa que for exposta lá na Trambioca, ser colocado também que as pontes serão feitas de madeira, que é para que na hora que começar lá na comunidade, não correrem para cá para tirar as dúvidas aqui. Obrigado, vereador. Acho muito pertinente o seu questionamento. Eu de novo vou me prender àquela questão das especificações técnicas imposta pelo órgão, que é o INCRA, dentro dos assentamentos agroextrativistas. Assim como as pontes, as estivas, ou passarela, lá no INCRA chamamos de passarela, nós caboquinho aqui da beira do rio, a gente chama de estiva, né? Nós tentamos com o INCRA, dentre esses projetos, tem um que é de 650 metros de estiva. Nós fomos ao INCRA e, por sugestão do prefeito, nós gostaríamos que essas estivas fossem feitas de concreto, pelo menos na estrutura, né? Nos pilares de concreto que fica em contato com a água, e logicamente se é de concreto não corre risco de apodrecimento. Mas nós fomos impedidos porque a determinação do INCRA é tanto as estivas serem de madeira, quanto as pontes de madeira, como a pavimentação não pode ser de asfalto, porque é dentro de um projeto de assentamento agroextrativista. Nós temos que nos submeter à recomendação do órgão do governo federal, haja visto que o recurso vem de lá, do orçamento desse órgão do governo federal. Fora do projeto de assentamento e não sendo recurso do INCRA, nós podemos captar recurso para a construção de estruturas de concreto, o que é o mais recomendável para a nossa região, né? Aqui tem período que chove mais, outro que chove muito mais, então, logicamente que o ideal é que a gente pudesse fazer essas estruturas em concreto. Lá na Trambioca já tem ponte sendo executada de madeira. E é o mesmo tipo de preocupação e de recomendação, é a observação quanto à qualidade da madeira, o tipo de madeira, a espécie que é aplicada. Porque se for aplicada uma madeira que não é a madeira adequada para resistir 5, 10 anos exposta ao sol e chuva, logicamente que essa ponte não vai durar. Mas a madeira está especificada no projeto técnico que foi apresentado ao INCRA. E cabe a nós, na fiscalização, comprovarmos que a espécie que está sendo colocada lá é a mesma espécie que está no projeto que foi aprovado pelo INCRA. Vereadora Rudilene. Bom dia a todos. Agradecendo pela presença dos secretários, né, da plateia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não tão técnica quanto a dos meus colegas, mas você muito falou em recursos, em dinheiro que vem para um monte de obras, de melhorias. Mas, assim, a sensação que eu tenho quando eu ando em Barcarena é que as pessoas não estão satisfeitas, né? Nós temos inúmeros problemas menores, né, que esperando solução, e hoje o problema que mais se escuta é a questão dos buracos, né, da falta de iluminação. E, assim, o que a gente escuta é que a prefeitura tem pouco recurso. Aí você veio aqui e disse que a gente tem muitas emendas, muitos milhões para receber. Eu queria, assim, que você dissesse para a gente os problemas pequenos de Barcarena, quando vão ser resolvidos? Porque você está me falando de projetos grandes, obras milionárias. Eu quero saber os problemas pequenos do dia a dia da população. Como que vai se resolver? Tem dinheiro para isso? Obrigado, vereadora.
Primeiro, eu acho que cabe esclarecer, e é muito bom que isso fique claro, que projetos de emendas parlamentares, eles não se destinam a recursos para custeio, para atividades do dia a dia. O orçamento da União, ou o orçamento do Estado, ou o Fundo de Desenvolvimento do Estado, que é o FDE, quando eles aceitam projetos, e isso está explicitado na legislação, tanto federal quanto estadual, é para investimento. Nós que trabalhamos com orçamento público, a gente sabe o que é recurso de capital, que é investimento, e o que é recurso de custeio, que é para custear as atividades do dia a dia. De emendas, é muito difícil, é difícil um órgão do governo federal que aceita a emenda parlamentar para custeio, para coisa do dia a dia. Quando aceita, é para ajudar a realização de um evento, de um curso, de uma capacitação ou de um treinamento. Não, nós não vamos conseguir recurso de emenda parlamentar, por exemplo, para fazer a operação tapa-buraco, porque o orçamento da União não permite, nem tampouco o orçamento do Estado. Isso é possível obter recurso, mas em outro tipo de fonte, não emenda parlamentar. Concordo plenamente com a senhora e com todos que residem em Barcarena, que a questão das ruas, do tapa-buraco, especialmente do tapa-buraco em primeira mão, é uma questão premente, de urgência, de necessidade imediata. E que isso a Secretaria de Infraestrutura tem que cuidar e está cuidando dentro das possibilidades e do recurso próprio do município. Com recurso próprio do município, não pode ser aplicado recurso captado em fonte do governo federal ou do governo do Estado. Quando eu estou me referindo a valores, como a senhora diz, que valores que parecem milionários, é porque são obras que o governo federal, ou programas do governo federal, que estão disponíveis e que os municípios conseguem, desde que eles tenham competência para elaborar os projetos adequados e estejam com o nome limpo. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós conseguimos aprovar no governo federal, e aí nós e mais um outro município do Pará, que é Itaituba. Dos 144 municípios, só 2 municípios aprovaram esse tipo de projeto, que é um centro de iniciação ao esporte. É um investimento que também parece um negócio milionário, de 3.700.000 reais. A gente deve assinar o convênio com o governo federal através do Ministério do Esporte, provavelmente em 30 dias no máximo. Porque foi feito um projeto, foi feito um trabalho de sensibilização junto ao Ministério, os projetos foram analisados, dos quase 1.000 projetos lançados no Brasil inteiro, foram aprovados 83, e desses 83, o Pará foi contemplado com 2, município de Barcarena e município de Itaituba. É uma obra com valor considerável, e que exige uma contrapartida do município de 2%. É uma obra importante, extremamente importante. Vai ajudar muitos jovens no desenvolvimento de atividades esportivas, oportunizar uma infraestrutura de apoio a atividades esportivas no município. Cabe a nós, com o nosso orçamento próprio, fazer o entorno dessa obra. Porque colocar essa obra num local e não ter o arruamento de entorno devidamente organizado, a gente põe uma joia que o entorno da joia não fica bem. E aí nós temos que fazer o esforço e usar recurso próprio, do orçamento próprio, para fazer pavimentação, o entorno, porque o governo federal não vai nos repassar recursos para fazer o entorno dessa obra. Então é assim que funciona. Infelizmente, essa é uma questão de acesso a recurso que a gente consegue ter acesso aos recursos do governo federal com mais facilidade para o investimento do que para custeio. A senhora é da área da educação e sabe muito bem disso. O governo federal disponibiliza dinheiro para construir uma creche, mas ele não paga o custeio. Não é isso? Só para concluir, então, o que eu entendi é que sem o dinheiro do governo federal, então, Barcarena não pode realizar nada.
Você está dizendo que Barcarena não tem recurso próprio para bancar a cidade no seu dia a dia? É isso ou eu entendi mal? Bom, eu estou lhe dizendo que do orçamento, do momento hoje, não tem recurso suficiente para bancar todo o custeio necessário para esse tipo de serviço. Isso é fato por um comportamento da receita, das transferências da própria União e do próprio governo do Estado. Acho que já houve momentos em que a gente tratou disso e não é difícil de perceber. As transferências, a composição das receitas próprias do município de Barcarena, ela se dá muito em cima de duas fontes. O ICMS, que é a chamada cota-parte, e o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. No FPM, a gente continua com os índices que o município vem tendo tradicionalmente. No ICMS, que é a chamada cota-parte do ICMS, há aproximadamente 16 anos, 16 a 12 anos, o município tinha uma cota-parte equivalente a mais de 8% de todo o ICMS que o governo do Estado distribuía com todos os municípios. Aproximadamente mais de 8%. Hoje, essa cota-parte do município de Barcarena, acho que a minha colega Leila, que é do Tesouro, pode dizer com mais precisão, esse percentual é pouco mais de 2% do ICMS que é distribuído pelo governo do Estado aos municípios de Barcarena. Já houve um momento, em função do grande volume de exportações que o município fazia, antes da crise de 2008, que o volume de exportações do município era tal que influenciava nesse volume de distribuição de ICMS. Nós sabemos que houve uma redução, né? Em um momento houve uma redução brusca das exportações do município de Barcarena, agora elas estão começando a se recuperar, E outros municípios do estado do Pará cresceram muito nessas exportações, como Nova Canaã, Parauapebas, Marabá e outros. E esses municípios passaram na frente no direito à cota-parte do ICMS. Então, a receita própria do município de Barcarena, houve uma redução. Esses números estão sendo encaminhados à Câmara quando o município dá sinalização do orçamento no que tange a receita corrente líquida. O nosso orçamento ele tem crescido na parte do investimento exatamente por causa dessa ação, vereadora, de ir atrás de buscar emenda parlamentar, de buscar recurso de investimento no governo federal ou no governo do Estado. O orçamento total cresce na parte de investimento, mas não tem crescido na mesma proporção, com a mesma velocidade e força que a área do investimento. Só para concluir, então, me diga da sua perspectiva para Barcarena para 2014, em virtude de tudo que foi exposto agora. Me diga. A gente precisa dizer para o povo se as coisas vão melhorar ou não. Eu acredito e tenho certeza que haverá uma melhoria na arrecadação própria do município de Barcarena ao longo dos próximos meses. Os recursos que são transferidos para o município, ICMS e Fundo de Participação dos Estados, eles são arrecadados, o ICMS pelo governo do Estado e o Fundo de Participação pelo governo federal. Todos os municípios e todos os estados tiveram redução nas transferências do Fundo de Participação. Por que aconteceu isso? Porque o governo federal, quando ele dá incentivo, redução de imposto, especialmente do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, no carro que a gente compra, ele não está pagando essa conta com o cofre da União. Ele está pagando essa conta com os cofres dos municípios e dos estados. Porque o IPI é um dos principais contribuintes para o bolo todo que é dividido para repassar o Fundo de Participação dos estados e o Fundo de Participação dos municípios. Quando o governo federal dá isenção de IPI da cesta
que ele chama lá da cesta da linha branca, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, ele não está dando essa isenção de IPI, pagando essa conta com que ele arrecada para ele. Ele está pagando essa conta com que ele arrecada para distribuir pelos municípios e pelos estados. Então, isso não... É muito difícil a senhora ou qualquer um de nós escutar um ministro da economia do governo, um ministro da fazenda do governo federal, reconhecer isso. E não vai reconhecer. Absolutamente. Assim, da mesma forma, quando o governo do estado se der incentivo de isenção de ICMS a uma fábrica, eu já ouvi, a fábrica de cerveja foi instalada lá em Ananideu, em Marituba e tal, o governo deu isenção de ICMS. Se ele arrecada R$1 de ICMS, 25 centavos ele tem que distribuir com os municípios. Quando ele dá isenção, ele está dando isenção, boa parte é do que deveria ser distribuído para os municípios. É por isso que se fala tanto numa rediscussão do pacto federativo ou dessa guerra fiscal. Que o Estado que pode mais, a União pode mais do que os Estados, e os Estados que podem mais e os municípios que podem mais, eles acabam incentivando empresas a se instalarem no seu município, dando incentivo, mas aí como aquela empresa vai fazer uma circulação de recurso maior, o município acaba ganhando. Vou lhe dar um exemplo. Algum banco, os senhores sabem de algum banco que recolhe ISS em algum município desse país? Aqui tem quantas agências bancárias, quantos bancos nós temos? Banco do Brasil, Caixa Econômica, HSBC, Santander, Bampará, Itaú e Bradesco. Todos esses bancos, os que são federais, têm a sua base aonde? Em Brasília. Os que não são federais têm a sua base em 2 municípios do estado de São Paulo, Barueri e Osasco. O ICMS que deveria incidir sobre a atividade bancária é de 5%. Se nós conseguíssemos arrecadar 5% sobre toda a prestação de serviço que os bancos fazem, todos os municípios do país, especialmente as capitais, estariam muito bem servidos na captação de imposto sobre serviço. Só que esses bancos, eles usaram da seguinte estratégia: eles põem as suas sedes em 2 desses municípios, que é Barueri e Osasco, e lá eles negociaram ICMS de 2%. E concentraram todas as suas atividades, o que eles dizem, quando eles fazem o leasing de um veículo aqui em Barcarena, esse leasing é assinado aqui, o carro roda aqui, polui aqui, consome combustível aqui, quebra ruas aqui, mas esse contrato está pensado no Fórum de Barueri, é onde é a sede do banco. E por conta disso, o município de Barcarena não consegue recolher os 5% de imposto sobre serviço nessa atividade de leasing. É uma coisa complicada para um cidadão comum compreender isso, até para mim, que sou servidor público de carreira e atuo nesse tipo de atividade. Mas, infelizmente, é a organização, é o pacto federativo que a gente tem no nosso país, vereador. Oi. Vereador Ondes. Bom dia a todos. Oi. Oi, bom dia a todos. Secretário, bom dia. Eu tenho 2 perguntas. Eu gostaria de saber quanto entrou no total, em 16 meses, dessas emendas federais. Né? A segunda pergunta, ela vem estadual. Tem alguma emenda de algum deputado, vamos dizer, deputado Ana Cunha, deputados que tiveram os votos aqui, que são eleitos aqui pelo município, estaduais, se tem alguma emenda para Barcarena? Porque até agora nós não tivemos ainda o relatório fiscal, né, do segundo quadrimestre, do terceiro quadrimestre da prefeitura. Mais ou menos que a gente tem uma base hoje que entrou 227 milhões, né, então a gente queria saber o quanto, em 16 meses, em 12 meses, entrou 227 milhões, mais ou menos uma base que a Câmara tem,
e nós gostaríamos de saber quanto foi arrecadado federal, né, para a gente ter uma base de quanto está entrando bruto aí no município de Barcarena. Obrigado pela pergunta, vereador. Emendas, no ano de 2013, nós não recebemos emenda. Nós já recebemos em 2014, relativo ao orçamento de 2013. Então, essa emenda desses convênios da Trambioca, por exemplo, eles já se inserem, mesmo sendo no orçamento da União relacionado a 2013, no nosso orçamento eles vão estar contabilizados no orçamento de 2014. Tá certo? Mesmo sendo da União relativo ao orçamento de 2013. Nós não tínhamos, o que nós conseguimos registrar, observar, o município de Barcarena não tinha uma tradição de captação de recursos de emendas parlamentares. Como eu falei no início, a gente, para captar emenda, para receber emenda, o município tem que estar fora do CALC. Mesmo sendo recurso em determinadas áreas, que transferência fundo a fundo, na área da saúde, transferência fundo a fundo, direto do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Se o município tiver inadimplente, não vai ter nenhum impeditivo, nenhum problema, os recursos vão tramitar direto para o fundo. Mas na hora que eu tenho uma emenda parlamentar e que eu encaminho um projeto, tem determinadas áreas de atividades que, se eu for buscar recurso lá, eu tenho que estar adimplente, eu não posso estar no CALC, a prefeitura não pode estar no CALC. Na área da saúde não tem esse problema. Na área da educação não tem esse problema, na área da assistência social não tem esse problema. Mas outras atividades, Ministério das Cidades, por exemplo, isso é fato. INCRA também é fato. Se tiver no CALC, a gente não recebe. Então, nós não temos registro, vereador, de emendas anteriores. Os registros de emenda que nós temos é de 2013 para cá, são essas que eu já me referi. Do Estado, nós recebemos do deputado Sidney Rosa, uma emenda. Tem emendas de outros deputados alocados não para a prefeitura, alocados para o município de Barcarena, no âmbito do município de Barcarena, mas direto para uma determinada organização social civil, uma ONG, uma associação de moradores, está no município de Barcarena, mas não entra no orçamento da prefeitura, vai direto para aquela entidade. Então já há outros casos, porque nesse caso, se a entidade não estiver inadimplente, ela pode receber o recurso. Então há casos, sim senhor, de emendas de deputados estaduais e de deputados federais nos anos anteriores, mas que não encaminharam para o orçamento do município, encaminharam para entidades da sociedade civil. Não, na questão, então, os 227 milhões, que a gente tem a base, isso é exemplo. Do que foi realizado do ano passado, não há recurso de emenda dentro desse volume. Não tem nesse volume. Não, senhor. Há uma boa parte desses 227 que dizem respeito a investimentos na área da saúde e da educação, que foram transferências de fundo a fundo, para investimento. Construção de quadra, de creche, de escola, recuperação de unidade básica de saúde, recurso da UPA, isso acaba entrando, é investimento. Da UPA, que é uma obra que está em andamento. Na hora que vem o recurso, ele é contabilizado no orçamento integral de 2013 e aparece dentro desses 227 milhões que o senhor se referiu. Então, como é uma sessão especial, presidente, gostaria de poder fugir um pouco e pedir para que essa casa peça um relatório fiscal para a prefeitura, que na verdade não podemos pedir as contas, né, da prefeitura, mas como Câmara nós podemos pedir o relatório fiscal do segundo quadrimestre do terceiro que está atrasado. Tá, Alberto, por favor. Obrigado. Isso resume tudo, na verdade. Nós vamos ter explicações. O senhor tem razão. Eu peço que a minha colega Leila, que é a secretária de Tesouro, que é quem gerencia esse processo de prestação de contas através do Departamento de Contabilidade, ela estará aqui daqui a pouco. Ela com certeza poderá lhe informar com precisão, tanto quanto o detalhamento desses relatórios, quanto o momento que esses relatórios foram entregues junto ao Tribunal de Contas do município e o encaminhamento dessas correspondências a esta casa. Eu não tenho dúvida de que a minha colega dará informação com precisão a respeito de cada um desses assuntos, vereador. Eu peço desculpas ao senhor
que realmente eu acabo não gerenciando essa parte, fico com essa parte de projeto, de captar recursos para investimento, elaborar projeto e correr atrás de busca de emendas parlamentares, como eu disse, quase sempre são para investimento. Então, na verdade, só para resumir a segunda pergunta, o único deputado estadual que fez emenda com recurso foi o Sidney Rosa. Do ano passado. Do ano passado. O meu colega aqui da Agricultura me informando que o Carlos Bordalo, em 2013, também aportou 50 mil reais para serem aplicados agora, em 2014, na escola agrícola. Oi. De novo, vereador. De novo, vereador. As emendas que nós conseguimos recuperar, algumas eram de orçamentos anteriores. Isso depende muito do próprio governo do Estado. Quando a gente conseguiu resgatar toda essa base de informação que a gente foi atrás, tem emenda que a gente pode não ter conseguido. E tem emenda que ainda está em tramitação. Então, o próprio governo do Estado e o governo da União, o governo federal, eles usam um artifício que eles penduram determinadas despesas e deixam o chamado de restos a pagar. Então é possível que a gente vai encontrar ainda no orçamento do Estado emenda aportada por deputados estaduais para serem alocados ao município de Barcarena, que estão em restos a pagar. Eu vou lhe dar um exemplo dessa questão dos 416 mil do FDE. Eu tenho certeza que tem município no estado do Pará que não sabe que tem recurso lá no FDE. Com certeza, tem município, dos 144, deve ter vários municípios que não sabem que tem recurso lá. Tem que ir à cata. Tem que ir à cata, tem que correr atrás. Tem que buscar. Nós, se tiver alguma outra emenda que ainda não tenha sido detectada, que a gente possa ter informação, eu posso lhe garantir, no momento de chegar a informação na Secretaria do Planejamento, no outro dia nós vamos bater na Secretaria correspondente dentro do Governo do Estado, dizer, opa, cadê a emenda, está aqui. Se a deputada Ana Cunha tiver colocado, interposto uma emenda, essa informação chegar oficialmente para nós, porque o que acontece? Quando o deputado ele aporta, ele manda um ofício. Ou o órgão correspondente do governo manda esse ofício. Pode ser que o órgão ele fica na dele. Porque se não for informado e o município não correr atrás, isso é orçamento que sobra para quem? Para o órgão. E isso é fato, isso acontece na execução do orçamento. Cada um quer ter a maior disponibilidade possível de orçamento financeiro dentro do órgão que administra. Agora, se nós formos informados, vereador, o senhor pode ter certeza, se tiver da deputada Ana Cunha uma emenda, na hora que bater lá... Vou já relatar aqui, se preocupe. Por favor, vereador. Vereador Júnior Gal. Senhor presidente, senhores secretários, Alberto, eu fiquei até meio triste de fazer a pergunta. Eu vou fazer porque as pessoas que me pediram que vem fazer a pergunta para mim também, e às vezes a gente até passa uma informação com otimismo, né? Mas a minha pergunta seria assim: você falou que no convênio do INCRA não prevê a pavimentação asfáltica para as vicinais da Ilha Trambioca. Tudo bem, as vicinais são os ramais. Agora, a estrada que liga o Porto da Balsa até o Sirituba e o Cuipiranga, não tem nenhum planejamento de, pelo menos, tapa-buraco, haja visto que está se aproximando aí a Semana Santa, aí depois já vem férias, né, e outras, daqui a pouco chega o outro inverno, e eu gostaria de saber, da parte da administração, se tem um planejamento para isso, pelo menos um tapa-buraco para a estrada, porque vamos recuperar as vicinais. Vai ficar bom, que eu já estive presente no ramal do Tinga, falta, eu acho que 300 metros para finalizar, e o ramal ficou, para o que era, ficou perfeito. Mas e aí? Para esse acesso até o ramal, a estrada também está precária lá. Então eu gostaria de saber do governo se tem algum planejamento para isso lá. Eu peço permissão do senhor para eu... Não é transferir, mas antes de responder, pelo menos ter a sinalização do meu colega secretário da Infraestrutura,
que é quem está no dia a dia e que coordena esse tipo de ação, né, do dia a dia, que é a recuperação, inclusive a recuperação de ramais. Eu sei que hoje, dentro da sede, Barbolândia, Zita Cunha, vários outros, há uma atividade muito forte de abertura de ruas, de recuperação de ruas, né? Eu acho que o Afonso pode sinalizar que há um planejamento, Afonso, para a área que o vereador questionou. Por favor, está sendo gravado. Peço que você venha responder aqui. Bom dia a todos. As mesmas ações que nós tivemos antes do verão passado, elas serão feitas também para esse ano. Nós estamos com déficit na cidade, nós temos que recuperar a cidade. Na sequência, a gente vai estar dando atenção para o ramal, quer dizer, a estrada principal, né, da Ilha Trambioca. Obrigado. Afonso. Vereadora Lúcia. Senhor presidente, senhores vereadores, secretários, na pessoa da professora Leila, gostaria de cumprimentar todos os secretários do governo, equipe. E nós queremos apenas fazer uma pergunta ao secretário doutor Alberto Góes. Não quero que seja entendido que é um bombardeio, né, Vossa Senhoria. Não, é apenas uma pergunta a nível de esclarecimento em relação à área industrial do nosso município, que é Vila do Conde, o bairro industrial, São Francisco, Pioneiro, Laranjal, no que tange as emendas, né, que foram aí abordadas em relação emendas de deputados, que não foi mencionada nenhuma área ali na nossa região industrial, né, como Vila do Conde, ali o Pioneiro, em relação saneamento, asfaltamento, né, enfim, até mesmo os elementos básicos mesmo da área urbana, né. Nós gostaríamos que Vossa Senhoria fizesse assim uma explanação a nível de esclarecimento, mesmo porque a nossa população da área industrial com certeza estão nessa expectativa e, por que não dizer, perspectiva realmente de melhorias, tá? Para uma interação. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora, pela pergunta. Primeiramente, com relação a Laranjal e Pioneiro, né, Afonso? Nós estamos terminando o projeto, já com compromisso do governo do Estado, e aí é compromisso mesmo. O projeto eu devo ainda hoje, provavelmente hoje à tarde, eu ainda estarei em Belém com o secretário de Estado de Obras, é o doutor Pedro Abílio. Do primeiro bairro, que eu acho que é o bairro do Laranjal, já está pronto o projeto, que é o projeto de pavimentação completa do bairro, e a Secretaria de Infraestrutura está trabalhando o projeto de drenagem. Na sequência, bairro do Pioneiro. Para a região de Tupanema e Caripi, nós aprovamos um projeto no Ministério. Para a região de Tupanema e Caripi, nós aprovamos um projeto no Ministério das Cidades, inclusive é um projeto de financiamento. Esse projeto já foi entregue na Caixa Econômica Federal, está em tramitação junto à Caixa Econômica Federal. Na hora que o Ministério das Cidades disser está ok, nós deveremos inclusive encaminhar um pedido de autorização para esta casa, para que nós possamos captar esse recurso que é a título de financiamento e que envolve também pavimentação, drenagem para o atendimento daquela região. Tá? Isso aí não é emenda parlamentar. Nesse caso foi um projeto grande que nós apresentamos no Ministério da Cidade. O projeto era de mais de 36 milhões. O governo federal, de início, fez um corte
nos encaminhou uma correspondência garantindo de pronto 11.250.000 e nós estamos negociando para esse valor chegar no mínimo a 18 ou 19 milhões, que é exatamente para fazer esse trabalho de onde não há esse tipo de estrutura, né, poder colocar esse tipo de estrutura desde drenagem, meio-fio e pavimentação, que é especialmente aquela região. Tá? Esse projeto foi aprovado no Ministério das Cidades. Nós estamos numa fase de negociação. E Vossa Senhora não mencionou Vila do Conde, né? Toda aquela região. Isso. Toda aquela região. Itupanema, Vila do Conde, Itupanema, Industrial. Vila do Conde e tal. Ali Pioneiro, nós temos Laranjal. Pioneiro e Laranjal, eu já acabei de mencionar isso. Nós estamos finalizando os projetos, já a garantia do recurso por conta do governo do Estado. Isso nós temos a garantia do recurso por conta do governo do Estado. Nós estamos detalhando o projeto técnico, porque quem vai executar a obra é o próprio governo do Estado. Nesse caso, vai ser estabelecido um convênio de parceria, onde o governo do Estado executa a obra de pavimentação e o município se responsabiliza pelas obras de acabamento, vamos dizer assim, né? Meio-fio, linha d'água, meio-fio e a borda da calçada. Isso daí passa a ser responsabilidade do município, da administração municipal. Tá ok? No caso, vereadora, aquela região nós temos um problema sério, porque nós vivemos isso no município de Barcarena. Uma boa parte do sistema viário do município de Barcarena, ele é de PAs, de estradas estaduais. Nós temos essa vivência, né? Barcarena, boa parte do sistema viário, especialmente as grandes vias, são PAs. Em especial aquelas PAs que dão acesso a toda aquela zona de atividade portuária. Eu fui no Ministério dos Transportes e no Ministério do Planejamento em Brasília, quando eu tomei conhecimento de que havia e há disponibilidade de recurso dentro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, a disponibilidade de recurso, inclusive de forma obrigatória. O próprio governo federal, através do decreto 8.113, ele se obriga a transferir recurso para fazer a recuperação de todos os acessos viários à estrutura portuária. Só tem um detalhe: esse recurso não pode ser transferido para nenhum município, ele tem que ser transferido para o governo do Estado. Quando o prefeito Vilaça esteve com o governador, eu estava com ele, nós apresentamos ao governador esse levantamento que nós fizemos aqui na Secretaria do Planejamento. O governador me indicou, me orientou a conversar com o secretário Vilmo, que é secretário especial de Infraestrutura, e com o secretário Pedro Abílio. Eu já estive com os dois e eles estão fazendo toda a preparação de documentação, porque só o governo do Estado pode ter acesso a esses recursos. Infelizmente, o município, o decreto do governo federal é bem claro. Se os senhores quiserem pesquisar, é o decreto 8.113, que trata dos acessos rodoviários às estruturas portuárias. Há disponibilidade de recurso, e não é pouco. O próprio governo federal se obriga a transferir esse recurso, mas quem tem que buscar esse recurso é o governo do Estado. Então, naquela região ali, nós fizemos o levantamento todinho e entregamos na mão dos secretários de Estado, pedindo a eles que nos ajudem na captação desse recurso para que o governo do Estado possa fazer a recuperação, porque ali é tudo PA, né? É tudo estrada estadual. E aí nós não podemos captar recursos para isso. Vereador Lauro Júnior. Senhor presidente, só para responder aqui a pergunta do nosso vereador, o Andes, a respeito da questão das verbas. Como o Alberto colocou de forma brilhante, realmente essas verbas, elas não entram nos cofres municipais. Mas eu vou relatar aqui, vereador, por exemplo, do ano passado para cá, 2 milhões para a continuidade das obras do Hospital Materno Infantil. Se aconteceu ou não, a deputada conseguiu o dinheiro. Obra não é ela que executa. Quem executa são as empresas que ganham a licitação. No governo do Estado. Governo do Estado. No orçamento do governo do Estado. A entrega de 14 viaturas policiais para o município de Barcarena, qual o nosso prefeito
teve a oportunidade de receber da mão do governador. Eu estive presente também. E da deputada e o secretário também. Reforma da escola Eduardo Angelim, a verba para a reforma da escola também entregue. A construção da escola do Cafezal já está em obra também. Tudo isso é verba que passou de um ano para cá. E não estou falando do governo da gestão passada, de outro mandato dela, que ela também conseguiu verbas para o município de Barcarena. Ainda mais agora, 900 mil reais em asfalto para o município de Barcarena, também pelo Estado. Aí vem a explicação do Alberto. PA, deve ser PA, não sei se entra no município, não sei qual é o convênio que vai ser firmado com o município. Se me permite, vereador, a deputada Ana Cunha, numa conversa com a gente durante a visita do governador, ela sinalizou que no caso da rodovia Moura Carvalho, era recurso oriundo, que ela até me garantiu, secretário, o governo do estado já licitou, mas é uma obra que deverá ser executada pelo próprio governo do estado, ou seja, não é emenda que joga o recurso para dentro do orçamento do município, vai para o orçamento da Secretaria de Estado. É isso aí, é isso que eu ia passar para o vereador, não entra no nosso orçamento próprio, entra no do Estado. E agora, por último, ela já conseguiu mais 2,5 milhões, que é para a compra dos equipamentos do materno infantil. Então, eu gostaria até de agradecer a deputada e expor para o excelentíssimo vereador que acontece sim, que a deputada, tenho certeza, é do município e olha pelo município de Barcarena. Obrigado. Secretário, apenas para encerrar a sua participação, eu fiquei atento à sua explanação e você colocou que teremos 104 microsistemas conseguidos através do deputado federal Vladimir Costa e mais 189 do deputado federal... 184 do deputado Beto Faro. Correto, sim, senhor. Então, se você... Me perdoe, vereador, ainda uma emenda do deputado Jordi de 250 mil, tá? E que também nós estamos trabalhando o projeto para aplicação do mesmo modelo. Como é recurso que vai para dentro do INCRA, esses deputados aportaram as suas emendas no orçamento do INCRA, a gente está dando prioridade para esse tipo de equipamento que, no nosso entender... Repita, por favor, 184 do deputado Beto Faro e... 104 do deputado Vladimir Costa. Vladimir Costa. Bem, então se você somando esses dois números, dá 289 famílias. Se você multiplicar por 10, vai dar 2.890 famílias que poderão ser beneficiadas nas ilhas, no município de Barcarena. Então veja a grandeza de um projeto desse, que vai refletir na Secretaria de Saúde, porque com certeza absoluta serão quase 3.000 famílias que terão água tratada nas ilhas. Com isso, deverá diminuir sensivelmente o número de internações com doenças enteroinfecciosas e parasitárias aqui nos hospitais do município. Então, eu gostaria, como o vereador Luiz Tavares já solicitou, quais seriam os ramais que iriam ser beneficiados pelos 49 quilômetros na Ilha Trambioca, me solicitaram da executiva do meu partido no estado, qual seria as localidades que seriam implantadas esses 104 microsistemas de água. Então, eu gostaria que a prefeitura encaminhasse para essa casa, se já tem a planilha dessa localidade, juntamente com os ramais, para que eu possa também atender o pedido da executiva do meu partido. Sem dúvida, presidente. Primeiro, eu quero lhe adiantar que esses números, essas informações, foram encaminhadas diretamente também para a chefia de gabinete do deputado Vladimir Costa. O senhor James Frederico, com quem eu mantenho contato por telefone, por e-mail e até pessoalmente quando vou a Brasília, recebeu da Secretaria do Planejamento um detalhamento do projeto, até porque quando a gente manda o projeto para o INCRA, a gente tomou cuidado de encaminhar o projeto com todos os detalhes para o gabinete dos deputados que põem emenda. Eu acho que o mínimo é uma atitude de respeito, dizendo ao deputado, ao parlamentar, senhor parlamentar, as comunidades atendidas com recursos que o senhor garantiu são essas aqui, o tipo de atendimento é esse, porque o parlamentar precisa desse tipo de informação para fazer o seu trabalho político. Isso é natural e é louvável. Então, nós faremos encaminhar para esta casa também o detalhamento tanto dos ramais quanto das comunidades
e com a identificação, nós fizemos um trabalho junto, governo. Quando eu falo governo, sempre a gente tenta trabalhar e trabalha muito forte, articulado, planejamento com a administração, com a agricultura, com a saúde, com a educação. Esse trabalho foi feito até de ir a cada comunidade fazer o georreferenciamento de cada comunidade, porque isso é importante para o INCRA poder monitorar a implantação de cada um desses microsistemas, tal e qual foi prometido no projeto. Ok, então eu agradeço a sua presença, né? Eu acredito que foi esclarecedora a todos os vereadores, aos que estão assistindo pela internet, aos que estão presentes aqui na sessão de hoje, e dizer que essa casa, se você tem percebido que ultimamente nós temos recebido pedidos de comunidades, de entidades, e todos aqui vêm fazer suas reivindicações. E hoje o Executivo fez um pedido e estamos fazendo a nossa parte, esperamos que seja esclarecedora. E agradeço a sua presença e passaremos agora à segunda apresentação. Muito obrigado, presidente. Me permita deixar também o prefeito e o vice-prefeito me orientaram que fizesse, como a gente está falando de emendas parlamentares, fizesse de público um agradecimento a todos os parlamentares do Estado do Pará, sejam eles estaduais e ou federais, que aportam emendas para o município de Barcarena, seja diretamente para o Tesouro, para o orçamento do município, seja para o orçamento da União, mas para aplicar no município, seja para o orçamento do Estado, para aplicar no município, ou seja, para uma organização social instalada no município, mas que aplique no município. Para nós, o mais importante é o resultado obtido com a aplicação do recurso obtido através da emenda parlamentar. E o município se coloca à disposição de todos os parlamentares que quiserem nos ajudar, e nós temos, com certeza, um portfólio de projetos que vai da educação até a infraestrutura, que na hora que o parlamentar disser, eu tenho recurso e posso aplicar no município de Barcarena, a gente já tem um portfólio de mais de 170 projetos, que na hora que disser, está aqui, ó, o município tem projeto, estão aqui as certidões, estamos limpos no calque, pode aplicar o recurso no município de Barcarena, que esses recursos serão bem-vindos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, secretário.